23 de abril é comemorado o Dia do Escoteiro, tanto no Brasil quanto em Botucatu, por lei municipal. E no mesmo mês, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta completa 65 anos de atividade na cidade. Então tá mais do que na hora da gente falar desse grupo aqui no Transparência, né? Quem conversa com a gente sobre isso, então, é o chefe escoteiro Duílio Zerbinato. Duílio, e já falo, 65 anos de atividade é uma história com Botucatu já o grupo tem, não? Sim, exatamente. O Grupo Escoteiro, ao longo desses 65 anos, tem contribuído formando cidadãos úteis à nossa sociedade, que hoje atuam nos diversos segmentos, e também interagindo com essa comunidade botucatuense, participando de diversas ações na nossa cidade, interagindo com outras ONGs também, com a prefeitura, com os conselhos da cidade. Então é uma história muito longa, né? São 65 anos, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta é o mais antigo da nossa região e hoje é uma referência dentro da nossa região também, por ser o grupo mais antigo e com mais membros antigos também, mais estruturado. Então, antes da gente falar do grupo Escoteiro Padre Anchieta, para quem não sabe direito o que é escoteiros, vamos falar um pouquinho de maneira geral, né? Porque o escotismo é um movimento educacional que ele está presente no mundo todo. Inclusive, eu procurei e eu cheguei a ler que ele é o maior movimento de jovens do mundo, com 33 milhões de participantes, né? Bastante gente. Então, quais são suas missões e objetivos? Sim, o movimento escoteiro hoje, no Brasil, ele alcançou o maior efetivo da história também, então acho importante frisar isso. A missão do movimento escoteiro é contribuir para um mundo melhor, através da formação de cidadãos, como eu disse, né, que uma das missões do GEPA também é a formação de cidadãos úteis, que sejam proativos dentro da sociedade, que estejam conscientes que eles podem ajudar a resolver alguns problemas da sociedade. E o movimento escoteiro busca formar esse cidadão através de que ele assuma o seu próprio desenvolvimento. Então nós buscamos formar cidadãos que sejam independentes, né? A própria origem da palavra escoteiro seria aquele capaz de viajar sozinho. Então seria um cidadão capaz de assumir funções, responsabilidades, que esteja consciente sem depender de outras pessoas para isso. E esse movimento, né? Ele é destinado só a jovens? De que idade a que idade as pessoas participam? Sim. O movimento escoteiro, ele é um movimento para jovens, né? Nós consideramos jovens do movimento escoteiro crianças de 6 anos e meio até adultos de 21 anos. Tá? Mas os adultos podem colaborar com o movimento escoteiro trabalhando como voluntários, seja em funções administrativas ou em funções de chefia, né? Que seriam os chefes, os instrutores que passam as técnicas, que levam esses jovens para as atividades também. Mas a função do movimento escoteiro é a formação desses jovens de 6 anos e meio a 21 anos. E só por curiosidade, são jovens e aí a gente tem as denominações lobinho, escoteiro, tem isso, Sim. né? As crianças de 6 anos e meio a 11 anos são classificadas em lobinhos e lobinhas. De 11 anos a 15 anos os escoteiros e as escoteiras, de 11 a 15 escoteiros e escoteiras, sim. de 15 a 18 são os sêniors e as guias, e de 18 a 21 anos os pioneiros e as pioneiras. É uma carreira aí. Sim, em cada um desses programas existe uma ênfase no programa educativo, né? No ramo lobinho, essa ênfase é na imaginação, na criatividade, o desenvolvimento da área lúdica da criança. No ramo escoteiro, a área que nós abrangemos é o desafio, né? Ele está constantemente aprendendo coisas novas a partir desses desafios. No ramo sênior, a proposta é a socialização. Então é uma fase onde eles começam a desenvolver a sua própria personalidade. Então é onde a gente também desafia esses jovens a buscar ir sempre além para desenvolver suas potencialidades. E no ramo pioneiro, que é de 18 a 21 anos, a ênfase do programa educativo é no serviço à comunidade, né? O lema deles um dos ramos que muda o lema, então o lema é servir, para que esse jovem ele comece a se inserir um pouco mais ativamente na comunidade. Tá, isso também só para esclarecer, por exemplo, a criança não entrou com 6 anos no movimento,
tem 12 anos, ela pode entrar mesmo não tendo Pode. feito parte dos lobinhos e tudo mais? Sem dúvida, essa é uma grande dúvida, inclusive dos adultos, né? Então, em cada um dos ramos, mesmo que ela não esteja na idade inicial daquele ramo, existe um programa de formação para esse jovem, que começa desde as etapas introdutórias até as etapas mais avançadas de cada ramo. E mesmo para os adultos voluntários, né? Muita gente acha que eu não fui escoteiro quando jovem, então não posso atuar agora como adulto. Mas isso é besteira, existe um programa de formação também para os adultos, que começa desde o curso preliminar até o curso avançado, e posteriormente esse adulto pode vir a se tornar um formador de outros adultos também. Aí já numa etapa mais avançada, depois de em torno de 4, 5 anos que ele já esteja atuando. Legal. E normalmente aqui em Botucatu, quem procura o GEPA, o grupo de escoteiros, vem à procura do quê? Eles são motivados por quê? Sim. Quando a procura é feita pelos pais, né, acho que 90% dos casos, eles procuram mais socialização para os seus filhos e mais disciplina, né? No caso da socialização, normalmente são crianças que têm dificuldade de se integrar na escola. A gente observa muitas vezes que são crianças, às vezes com uma personalidade muito forte, às vezes crianças muito inteligentes, né? Não, assim, valorizando nossos membros, mas crianças que às vezes encontram alguma dificuldade de socialização, ou por gostarem muito de ler e serem crianças mais quietinhas dentro da escola, né, ou por terem algumas características peculiares. Então os pais buscam o movimento escoteiro visando essa socialização. E no caso da disciplina, seriam aqueles jovens mais rebeldes assim, né, na escola e tal. E é muito indicado o movimento escoteiro porque aqui é onde eles vão gastar muita energia, né, nas atividades, aos sábados, às terças-feiras. Então ajuda bastante esse jovem a encontrar um grupo de amigos para fazer suas aventuras e não acabar indo por um caminho, né, que não é desejado. E quando a busca é feita pelo próprio jovem, ele vem em busca exatamente dessas atividades aventureiras, né? Rapel, acampamento, caminhadas. Você falou um pouco desse perfil desses jovens e eu entro até num assunto da questão do mundo atual que a gente está vivendo, né? Porque se a gente pensa nesse mundo conectado digitalmente, que você perdeu um pouco o contato com a natureza e até com as pessoas, né? Todo mundo tem pressa. Como que o escotismo contribui na formação de valores e princípios desses jovens que crescem nesse cenário que é hiperconectado e tudo mais? Sim. O movimento escoteiro ele é baseado na aceitação da nossa lei e promessa. Na lei escoteira, que é composta por 10 artigos, estão contidos todos os nossos valores, né, e alguns dos nossos princípios. E na nossa promessa, os nossos princípios, que são os deveres para com Deus, a pátria e o próximo. Então todas as atividades escoteiras buscam trabalhar dentro desses valores e princípios, né? Então os jovens são cobrados o tempo todo para serem leais, para serem solidários. A gente trabalha a parte afetiva, principalmente a parte do caráter, né? Então a gente busca com isso que esse jovem desenvolva essa consciência de cidadania. E quanto ao mundo hiperconectado, né, o movimento escoteiro ele não briga contra isso, né? Porque a tecnologia ela nos ajuda muito, principalmente na parte de segurança. Mas a base do movimento escoteiro são as atividades ao ar livre. E são atividades onde o uso do celular, de outros dispositivos, normalmente nem deixado de lado. É deixado de lado, porque em muitos lugares nem tem sinal, né? Então a gente já aproveita essas atividades para mostrar para o jovem que ele pode fazer diversas atividades sem depender desses dispositivos que hoje estão prendendo tanto esse jovem dentro de casa, né? Mas a gente também ensina alguns bons usos da tecnologia. Então, por exemplo, o radioescotismo, que é uma das atividades muito importantes do movimento escoteiro. E nós temos até alguns eventos que utilizam do WhatsApp, da própria internet, para que eles se comuniquem com jovens de outras regiões também. Mas sempre buscando fazer um bom uso dessas tecnologias. Tá certo. E agora que a gente já entendeu melhor o que é esse movimento, vamos falar um pouquinho das atividades desenvolvidas aqui em Botucatu com o GEPA. Então, se você puder compartilhar, o que os escoteiros, o que esses jovens fazem por aqui? Bom, quando a gente pensa em escoteiros, normalmente vem à cabeça o acampamento, né? Que é de fato uma das atividades principais do movimento escoteiro. É no acampamento que a gente consegue
que o jovem internalize tudo que ele aprendeu aqui no grupo, que ele coloque em prática tudo isso. Mas além dessas atividades, os jovens também fazem rapel, fazem escalada, caminhadas, navegações com barco, algumas atividades parecidas com corrida de aventura. Os jovens, as crianças, né, os lobinhos, fazem muitas atividades artísticas, culturais, né, e os pioneiros, que já são os mais velhos, fazem mais as atividades comunitárias. E além disso, o jovem aprende diversas habilidades, né, úteis para a vida, como primeiros socorros, cozinhar, habilidades manuais, né. Então, o escotismo procura abranger todas as áreas as quais os jovens tenham interesse, né? Então a gente tem as especialidades, que são aqueles distintivos que o pessoal costuma ver em filme numa faixa, né? No Brasil a gente coloca nas mangas do uniforme mesmo. E essas especialidades, existe uma gama imensa de especialidades pelas quais o jovem pode se desenvolver em qualquer área que ele tem interesse. Então os adultos, então os chefes iriam orientar esse jovem e ele iria buscar profissionais para que ele possa se desenvolver em qualquer área que ele tem interesse. Então não vai padronizando, vai ajudando a própria... O movimento escoteiro, ele visa a orientação individual, né? Legal. Nós não tratamos a sessão como uma massa, né? E sim como elementos individualmente. Então, cada jovem dentro do movimento escoteiro tem um desenvolvimento particular, exatamente. Bacana. Devido aos próprios interesses que ele tem ao longo da sua vida escoteira. E recentemente, por exemplo, saiu na imprensa a notícia que o GEP instalou bituqueiras na igreja de Rubião Júnior para diminuir os resíduos desses itens, né, e os riscos de incêndio. Então, é uma atividade que, como você citou até agora, né, visa a formação dos cidadãos e a prática de uma ação social que beneficia a cidade. Então, você tem exemplos de algumas dessas ações? Eu vi também uma visita ao canil, por exemplo. O que mais vocês fazem? Sim, essa atividade das bituqueiras, ela faz parte de uma conquista que os jovens precisam realizar, que é da Insígnia Mundial do Meio Ambiente. Então, todo jovem, para finalizar a sua formação dentro daquela sessão, precisa conquistar essa insígnia. Além disso, nós temos diversas outras atividades, como visitas ao asilo. Nós participamos de todas as atividades do Cuesta Limpa, junto ao Conselho Municipal de Turismo. Nos eventos grandes do movimento escoteiro, os regionais, né, que acontecem cada ano em uma cidade, nós desenvolvemos as atividades de arrecadação de donativos, né, algumas vezes para instituições, para o asilo, por exemplo. E aqui na cidade nós também trabalhamos na arrecadação de alimento para a APA, né, Associação Protetora dos Animais também. Legal. Então, essas são algumas das nossas atividades. Aí agora, em breve, estaremos participando da campanha do agasalho também, junto com a Prefeitura Municipal. Isso, se não me engano, a gente já participa há mais de 5 anos, então... Bem ativos. Sempre atuando bastante aí junto das organizações. E você chegou a falar dos acampamentos modelos, então só detalhar um pouquinho mais pra gente como que eles funcionam, se é pra realmente colocar tudo na prática, mas eu acho que deve gerar um pouco de curiosidade em quem está assistindo, então se você puder contar pra gente. Sim, os acampamentos modelo, eles funcionam para divulgação mesmo do grupo, né? Então ele é um pouco diferente do acampamento no campo, né? No sentido de que ele é montado pelo grupo todo, né? E no campo cada uma das equipes monta o seu próprio acampamento. Mas ele é um acampamento idêntico ao que uma dessas equipes montaria no campo e é aberto para visita ao público, né? Esse ano a gente vai tentar desenvolver o acampamento modelo com um pouco mais de atividades para o público, onde eles possam sentir um pouco do que é ser escoteiro, né? E poder vivenciar um pouco mais disso para os jovens experimentarem um pouco o que é ser escoteiro. E a gente tem falado dessas atividades ao redor da cidade, essas ações e tudo mais, mas não vamos esquecer de apresentar também a sede de vocês, que é onde a gente está hoje, que é aqui na Vila dos Médicos. Então, o que a gente encontra por aqui? O que tem aqui para o pessoal? Sim, na sede nós temos aqui essa área onde a gente está, que nós encontramos a diretoria, a nossa lojinha de artigos escoteiros, a nossa cozinha. Cada um desses chalés que você pode ver aqui atrás são o que a gente chama de canto de patrulha. Então, eles são divididos em 2, cada patrulha ocupa um lado, e são
pequenas salas, né, onde eles guardam o seu material, fazem suas reuniões, né? Como eu disse, a gente prioriza o desenvolvimento particular do jovem, né, dentro de pequenas equipes, então é onde essas equipes têm a sua privacidade para fazer os seus próprios jogos, aprenderem uns com os outros, né, entre os jovens mesmo. Nós temos o canto de rádio amador, que também é uma atividade muito importante, que eu já falei. Nós ainda temos os banheiros, a toca dos lobinhos, né, que é um ramo que não fica separado, né, eles ficam todos juntos dentro do mesmo local. A caverna dos pioneiros, que é assim chamado também, né, o local dos pioneiros. E temos bastante área livre, né, que é uma das premissas do movimento escoteiro. Né? Nós vemos aí alguns grupos que ficam em regiões mais urbanizadas, assim, não tem tanta área livre, que dificulta um pouco as atividades. E aqui realmente a gente tem uma área bem privilegiada quanto a isso. E é aqui que acontecem as reuniões e tudo mais? Sim, nossas reuniões fixas, né, acontece aqui no grupo mesmo. A reunião de tropa, né, a reunião principal aos sábados, das 14h30 às 17 horas. E para os escoteiros e para os sêniors, às terças-feiras, das 17h30 às 20h30 horas. Tá. E são quantas pessoas aqui em Botucatu participando? Hoje, no movimento escoteiro, contando todos os membros juvenis, nós temos em torno de 40 entre jovens e entre crianças e jovens. Legal. E o GEPA, né, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta, é entidade de utilidade pública aqui em Botucatu desde 1988. Então ele é autorizado a receber verbas públicas. Então, como o nosso programa também chama transparência, não só apresentar, mas prestar certas contas à sociedade, né? Vocês utilizam essas verbas públicas para manter a estrutura de vocês? Como que é a vida financeira de vocês? Como ele é mantido, o GEPA? Sim, o GEPA, até o momento, nós não fizemos os trâmites para usar essa verba pública, né, que viria via prefeitura. Então, nós não temos nenhuma doação, né, financeira para o GEPA, né, relacionado a isso. A prefeitura nos ajuda assim, com a manutenção do grupo, né, com a manutenção do gramado, com retirar alguns entulhos para a gente. E a parte financeira do GEPA mesmo, ela é a partir das mensalidades que os pais dos jovens pagam, a partir de campanhas financeiras que nós realizamos e numa fatia bem menor de doações de pessoas ou empresas também para o grupo. Então, para quem estiver interessado, já que você falou das mensalidades e tudo mais, quem quiser participar do GEPA e ainda não participa, como procurar vocês? E já pode passar as informações de mensalidade e reforçar os horários que eles podem encontrar vocês e tudo mais. Sim. Para participar do GEPA, basta comparecer aqui à nossa sede, né, na Rua Vitória Régia, na Vila dos Médicos, 191, e procurar a nossa diretoria, né, tem os responsáveis por fazer essa recepção com os novos membros. A mensalidade é de R$50 e existe também um registro anual que é junto à União dos Escoteiros do Brasil, em torno de R$80, aí varia conforme a época do ano. Irmãos têm desconto? Irmãos têm desconto, tanto na mensalidade do grupo quanto nesse registro anual. Tá? E as nossas atividades, como eu falei, são aos sábados, das 2h30 às 5h, e às terças-feiras, das 7h30 às 8h30. E é importante frisar, né, como eu falei nas denominações dos ramos, que o movimento escoteiro, há um bom tempo já, ele é tanto para meninos quanto para meninas, né? Ainda tem muita gente que confunde com aquela história das bandeirantes e tal, né? Então hoje o movimento bandeirante ele é um movimento paralelo ao movimento escoteiro, a gente chama de movimento irmão. Nós não temos o movimento bandeirante Botucatu, mas ambos os movimentos contam com meninos e meninas hoje em dia, então não tem mais essa distinção. Então a partir dos 6 anos, meninos e meninas são bem-vindos. Sim, aqui no GEPA, por exemplo, a proporção de meninas é de 50% mais ou menos, então são super bem-vindas, sim. E lembrando, então, quem vier e procurar e quiser participar, está chegando num ano comemorativo dos 65 anos. Sim. Se você quiser compartilhar, tem alguma coisa programada para essa comemoração, alguma coisinha especial para esse ano? Sim, ainda nós não temos nada programado quanto ao aniversário do GEPA, mas
Nós estamos programando algumas atividades de divulgação, como acampamento modelo, durante as férias e também durante o Dia das Crianças. Então, nós iremos divulgar através da nossa página no Facebook para a comunidade, para poder participar dessas atividades também. Tá, e pra gente terminar agora de verdade, era uma pergunta até que eu ia fazer antes, mas deixei pro final, né? Além de tudo que foi falado, tem alguma curiosidade, alguma coisa interessante para compartilhar, para chamar a atenção, essa que nem você falou, né? Para divulgar o GEPA, pra gente encerrar aí com essa informação. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Mas, assim, dizer que o grupo escoteiro está aberto à comunidade, né? Hoje o movimento escoteiro vive no país uma das suas melhores fases, né? Como o próprio efetivo reflete isso, né? Hoje tem o maior efetivo da história. Então, o movimento escoteiro, ele vem buscando, como alguns dirigentes dizem, ser a Coca-Cola dos movimentos educacionais, né? Ele busca ser o maior movimento e o melhor também para a juventude. Então, diversas posturas que o movimento escoteiro teve outrora estão sendo revistas, né? Com muito mais diálogo com o jovem, ouvindo muito mais os jovens, incluindo esses jovens nas decisões, né, do movimento escoteiro. Então, existe uma grande participação dos jovens nas esferas decisivas do movimento escoteiro. E, além disso, toda a tradição do movimento escoteiro, ela permanece, mas assim, vamos dizer, ficando só a parte boa dessas tradições, né? Aquilo que era deletério, assim, para o movimento escoteiro foi abandonado. Então hoje a gente continua com as atividades aventureiras, com os acampamentos, com as atividades ao ar livre, com o serviço à comunidade, mas de uma forma que o jovem esteja muito mais integrado isso e tenha uma voz bem mais ativa nessas atividades. Então, eu acho que o jovem que tem essa vontade de buscar o movimento escoteiro, por tudo aquilo que se imagina do movimento escoteiro, ele vai encontrar isso, né? Então, o movimento escoteiro continua proporcionando isso, mas de uma forma muito mais interessante para o jovem, onde ele é mais ouvido. Interessante e moderna, vamos dizer assim. Interessante e moderna, exatamente. Muito obrigada, Duílio. Você conheceu um pouquinho mais sobre o movimento escoteiro e também o grupo escoteiro Padre Anchieta, aqui de Botucatu, que está completando 65 anos neste mês de abril. Esse programa, a Transparência, é quinzenal, então você, por 15 dias, pode assisti-lo na TV Câmara, canal 61.3, mas depois disso, ele também está no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!